Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa Mitologar, nosso encontro semanal. Hoje nós vamos falar sobre os três grandes deuses, Hades, Poseidon e Zeus, os deuses homens, ao qual nós vamos ter algumas características do universo masculino. Nos últimos programas nós adentramos um pouco sobre a psicologia, filosofia, história, sociologia do mundo feminino através do mito. E hoje nós vamos encerrar esta linha de pensamento no universo masculino dos deuses como expressão e explicação de como é o mundo masculino moderno, como os homens, como eu e tantos outros, lidam, se entendem e como são vistos no mundo moderno. Diante de tudo aquilo que eu já falei sobre o arranjo da sociedade, a forma como ela está enganjada, a forma como o pensamento social do mundo moderno, ética, moral, vida profissional, vida familiar, vida pessoal, vida afetiva, entre tantas outras questões, nós vamos observá-las hoje, que o universo masculino ele tem uma forma própria de lidar, ela sozinha se auto-modifica, se auto-evolui, porque existe a necessidade de que o homem, como ser dominante até então, ele precisa se refazer todas as vezes para se manter na condição de ser superior. A mitologia grega, ela vai mostrar muito sobre essa questão. Em primeiro momento, tenho que relembrar, quando nós vamos falando dos três deuses, vai remeter à origem do universo, do qual Cronos é o senhor total, que ele devorava os seus filhos. Dentre eles os filhos homens, que Zeus foi o único que escapou da sina de ser devorado, e ele retirou, salvou os seus irmãos que estavam no interior de Cronos, e com isso derrotou os titãs e se tornou os novos deuses olimpianos. Vamos então estreitar esse laço, onde nós vamos falar dos três, como eu falei, e algumas características. Nós vamos começar então por Poseidon, o deus do mares. Poseidon é uma divindade da religiosidade dos gregos antigos, sendo considerado o deus dos mares e rios, responsável pelas tempestades, enchentes e terremotos e maremotos. Assim, na mitologia grega, esse deus tinha uma forte associação com eventos de grande capacidade de destruição. Podemos notar que a primeira associação do deus Poseidon é a questão do poder, da magnitude dos acontecimentos naturais, de extremidades. A sua associação com o mar e a destruição fez com que ele se tornasse o patrono dos marinheiros. Os gregos temiam bastante e procuravam de todas as formas possíveis não o desagradar. Por isso os marinheiros juravam fidelidade, conheciam e temiam sua capacidade de destruição. Ora, o mar é imprevisível. Quem vive do mar sabe que uma ressaca pode acontecer de uma hora para outra, as ondulações marítimas podem se modificar de uma hora para outra sem aviso prévio. Com tanta tecnologia que nós temos hoje, ainda é difícil de se prever o que pode acontecer em alto mar. Por isso, essa questão da destruição, da força, dessa analogia brutal do mar ligado ao deus Poseidon. Tanto que o temor dos gregos a Poseidon era justificado pelos mitos narrados, em que demonstravam como Deus era implacável contra aqueles que não o respeitavam. Um exemplo disso é mencionado por Homero na tal Odisseia, poema épico que narra o retorno de Odisseu, um soldado grego, para sua casa, no caso a ilha de Ítaca, depois da Guerra de Troia. Neste episódio,
Poseidon iniciou a sua perseguição a Odisseu, depois que este cegou um dos seus filhos, né, o ciclope chamado Polifemo. O deus dos mares, então, decidiu intervir na viagem de Odisseu e criou tantos empecilhos para o herói que ele levou 10 anos para chegar em casa. Assim, só foi possível porque Zeus interveio. Então, nós vamos entender que dentro deste universo masculino, vingança e destruição é palavra de ordem dependendo do tipo de pessoa ao qual nós convivemos. O universo masculino por si só ele é um universo meio bruto, né? Da brutalidade, de não ter muito toque, de não ter muita carícia, de não ter muita demonstração de afeto. Entretanto, o lado oposto de tudo isso que eu acabei de falar, ele é extremamente presente, principalmente a brutalidade. Além disso, Poseidon também era patrono dos cavalos. Os gregos acreditavam que ele havia criado os cavalos, além de ter apresentado a cavalaria e as corridas de bigas para a humanidade. Ele também teve filhos que tinham a forma de cavalos, como Pégaso e dentre outros. Acredita-se que Poseidon era uma importante divindade para os micênicos, e uma hipótese aponta que ele foi resultado da fusão de uma divindade adorada pelos povos pré-gregos com uma outra de origem indo-europeia. A permanência de seu culto teria feito com que ele se tornasse um dos principais deuses gregos do mundo antigo. Bom, como eu falei, né? Poseidon é um dos filhos da união de Reia com Cronos, né? Que conta do início da formação do mundo, né? Segundo a mitologia grega. Vamos encontrar ainda a presença de Poseidon junto com seus irmãos na guerra da Gigantomaquia, né? Um nome meio grandinho de se falar, né? Gigantomaquia, que é onde eles lutam contra os gigantes, né? Desta divisão dos domínios dos deuses gregos, dos 3 homens gregos, Poseidon, Hades e Zeus, Poseidon fica com as águas, sejam dos mares, de água doce ou não, e passou a viver no fundo do oceano, onde tem o seu templo, né, o seu palácio nas profundezas do mar. Muitos gregos acreditavam que Poseidon era casado com Nereia, né, conhecida também como ninfa, chamada Anfitrite. O casamento aconteceu depois que ela foi convencida por um golfinho. Do casamento nasceu Tritão, parte homem, parte peixe, e Cimopoleia, uma ninfa. Algumas fontes gregas afirmam também que Rode também era filho do casal. Poseidon teve outros envolvimentos amorosos, como o romance com a deusa do amor e da beleza Afrodite. Há ainda mitos que mencionam que ele teria estuprado Medusa, como eu já falei, né? Dentro de um templo de Atena. Lá no episódio que nós falamos especificamente sobre Medusa, é narrado essa epopeia e todo o desenrolar após este acontecimento. Então nós podemos entender um pouquinho sobre essa personalidade de Poseidon como um ser extremamente arredio, agressivo, vingativo, tempestuoso, nesse primeiro personagem. Já Hades, que é o segundo irmão dessa tríade de deuses homens, fez parte da religiosidade grega dos deuses antigos, sendo considerado um deus mais temido da Grécia, né? Não se esqueça que Hades governa o mundo inferior. Quando as pessoas morrem, vão para o mundo inferior. Muitos acreditam que Hades é o deus dos mortos, não o deus da morte. Não é. O deus da morte é Thanatos ou Thanatos, dependendo da tradução. Thanatos é um dos braços direitos de Hades, que é responsável pela morte. Ele é o deus da morte, assim como Hypnos é o deus do sono permanente. Por que ele era considerado muito temido?
porque ele regia o mundo dos mortos. Então, como ninguém sabe quando morre o que acontece depois de morto, então o medo que se instalava no coração dos homens sobre Hades era tamanha porque nada se sabe. Como nos dias de hoje, quem morreu, ninguém voltou para dizer como que era. Eu até vi um trechinho que eu vejo no Instagram das piadas do Jô Soares, saudoso Jô Soares, ao qual Dercy Gonçalves, outra grande personalidade nossa, que ele estava falando sobre a questão de vida-morte, que as pessoas vão embora assim repentinamente, ninguém avisa, ninguém volta, e até Dercy ainda brinca, deve ser muito bom, porque ninguém fala nada, ninguém diz nada, um mistério total sobre o que é a vida depois da morte, e de fato, é esse mistério. Por isso que Hades ele é temido, porque não sabemos o que vem após a morte. Uma característica de Hades é que ele é o único deus que não tem morada permanente no Monte Olimpo. Ele vive no mundo inferior, no Campos Elíseos, onde está o seu templo, o teu palácio. Junto com ele vive a sua esposa a cada 6 meses, Perséfone, como eu já falei no episódio sobre Perséfone, e ela, junto com Hades, governam e administram o mundo inferior. Diz a lenda que as pessoas boas iriam para algum lugar bom chamado Campos Elíseos, enquanto as más eram enviadas para o Tártaro, dentro dos vários tipos de inferno que lá habita. O reino de Hades fica sempre à espera de um julgamento que permanece permanente, que é chamado Érebo. Por isso que o julgamento de Hades ele é importante sobre o mundo dos vivos e dos mortos, porque nós vamos saber para qual vai ter o seu destino. Se é para o Tártaro, na sua multicefação de infernos, ou para o Campos Elíseos. Os gregos acreditavam que o Hades ele utilizava um capacete que lhe dava a capacidade de ser invisível. Por quê? Porque ele não pode ser enganado. Por isso ele sabia de tudo, ele via tudo, ele conhecia tudo, porque ele não podia se vê-lo. Então não pode ver, não pode ludibriá-lo, não pode enganá-lo. E tendo ainda nessa tríade dos deuses da divindade, Hades, Thanatos e Hypnos, eles trabalhavam em comum acordo para ajudar a administração do mundo inferior, sendo Thanatos como o deus da morte e Hypnos o deus do sono, ao qual eles encaminhavam os mortos para o mundo inferior. E ali era passado o processo de julgamento, condenação ou absolvição, dependendo da situação. Alguns historiadores, principalmente na era clássica, vai dizer que Hades era representado como um homem idoso de barba longa. Essa representação comumente traziam de posse um cetro, lanças e uma cornucópia. Além disso, os gregos consideravam um deus impiedoso e repugnante. Outros vão dizer que Hades era um homem novo, esbelto, forte, potente do seu poder como deus do mundo inferior, que se fazia presença e ao mesmo tempo se entender e se impactar pela sua imponência e temor. Bom, de todo caso, nós vamos entender que neste caso a marca principal do Hades é o mistério que o envolve e tudo que representa o mundo inferior. Como nós não sabemos, fica um mistério. E esse mistério é a dúvida, é a incerteza, e a soma da incerteza com a dúvida vem o temor, o medo. Então, o medo vai ser a marca registrada de Hades. Por fim, acredita-se
que os mortos eram enviados por Hermes, que é o mensageiro dos deuses, até as margens do rio Estige. Lá, uma vez que as almas estavam no rio Estige, eles eram transportados pelo barqueiro Caronte, através do rio Aqueronte, até chegar no submundo. Muito bem, esta personalidade do rio Aqueronte, que é o rio do esquecimento, e do barqueiro Caronte, representa toda a travessia da vida para a morte. Uma marca personalidade do rio Aqueronte, o esquecimento, é o que acontece com os mortos. Nossos entes queridos, por mais que nós os amemos, com o passar do tempo eles vão caindo no esquecimento. E ainda mais conforme as gerações vão passando, você vai lembrar que um dia você teve um parente chamado fulano de tal. Um dia. Alguém falou de fulano. É o esquecimento. Por quê? Porque a vida continua. A vida continua. Você, pai, vai virar avô, bisavô, trisavô, esquecimento. Por quê? Porque o pataravô, tataravô, tataravô, ninguém vai lembrar. Porque é tão distante. Imagina, eu estou aqui junto com vocês no século XXI, no ano de 2023. Vocês acreditam que lá no século 31 alguém vai lembrar de nós? Século 31, 10.000 anos depois. Eu estou sendo exagerado, mas nem precisa ir muito. No século 22, daqui a 100 anos, quem vai lembrar de nós? O esquecimento é o Aqueronte. E, fechando o trio masculino, nós vamos para Zeus. Zeus era o deus mais importante da religiosidade praticada pelos gregos antigos, sendo que ele regia os homens e os deuses. Sua importância na religiosidade grega fez com que ele constantemente fosse chamado de pai, sendo considerado o deus dos céus, do trovão, do raio, entre outras coisas e fenômenos naturais provenientes do céu. Zeus era o principal deus olímpico, como tal, residia no Monte Olimpo, de onde governava os homens e os deuses. Também era conhecido por controlar o clima da terra, podendo alterá-lo quando quisesse. Ainda quem impunha a justiça, embora a execução desse conceito estivesse muito ligado às vontades do próprio Deus. Bom, fazemos um parente que aí o Zeus ele já vai sendo o Deus caprichoso, né? Aquela ligada à vontade, a meus desejos, aos meus ímpetos, às minhas impetuosidades, né? Muito próximo daquilo que nós vemos, o nosso ego, né? Quem tem um ego inflamado vai muito voltado a este ego inflamado, onde você julga, determina a justiça segundo a sua vontade, segundo o seu pensamento, segundo a sua condição, o seu ânimo, o seu humor, a sua alegria, a sua tristeza, a sua raiva do momento. Zeus, assim como diversos deuses gregos, recebeu vários epítetos, isto é, nomes que ressaltam determinada qualidade que o nomeiam. Assim ele é chamado, por exemplo, de Zeus Órquico, que protegia os juramentos e punia quem não os cumpria. E também Zeus Agoreu, porque era bom para os negócios e quem punia os comerciantes desonestos. Além destes nomes, também é chamado de Zeus Olímpio, Zeus Polieu, Zeus Egíoco, Zeus Hérceo, Zeus Xênio, entre outros. Tais atributos poderiam interferir em santuários e templos construídos especificamente para determinada característica do deus. Na mitologia, Zeus era tido como um deus rigoroso que punia severamente aqueles que tentassem enganá-lo ou que cometessem atos que ele considerasse incorretos. Assim, inúmeras passagens na mitologia contam episódios em que Zeus teve que impor e punir diferentes personagens. Obviamente que Zeus também era envolvido em conflitos. Ele foi quem mediou o que ocorreu entre Deméter e Hades, onde Perséfone acabou ficando 6 meses no inferno, no mundo inferior, e 6 meses na terra.
Outra coisa também é destacado que Zeus nos mitos foi a sua infidelidade marital. Zeus era casado com Hera, como eu falei no programa anterior, e ele tinha várias mulheres. E essas mulheres vinham vários nascimentos de vários filhos e que causavam, vez por outra, a fúria, ciúme e vingança de Hera, como eu já comentei no último programa. E então nós começamos a entender que as características desses três deuses é um arquétipo muito similarizado do homem masculino. Um homem agressivo em Poseidon, misterioso e temeroso de Hades, porque nós não sabemos o que se passa na cabeça, no universo do ser masculino. E por fim, o ser hedonista, que é o homem na pessoa de Zeus. A psicologia desses três deuses. Uma consideração a se fazer é que, como representação simbólica da psique de cada deus, encerra em si uma totalidade em que são contidos aspectos polares, ou seja, um conflito de opostos dentro de cada deus mítico. Podemos compreender Zeus em sua dimensão sagrada de justiça, solicitude e estratégia, assim como em sua dimensão profana de crueldade, vingança e autoritarismo. O mesmo se diz a Poseidon. Logo você já vai entendendo que nós encontramos homens, principalmente se tem poder, aquele que detém poder sobre alguma coisa, ou sobre uma pessoa, ou sobre uma organização, ele pode ser cruel, vingativo, extremamente autoritarismo, mas também pode ser uma pessoa justa. Pode ser uma pessoa que usa de estratégia para fazer com que as coisas caminhem de maneira harmônica e se obtenha o objetivo proposto. E ao mesmo tempo, uma pessoa solicitude, solícita, agradável, gentil, amoroso, também pode ser. Embora, entretanto, devo admitir que a sociedade humana, da forma que ela é arranjada, nós estamos muito mais voltados para a crueldade, vingança e autoritarismo do que os opostos. Sendo deuses extremamente emocionais e, quando rejeitados, se enche de ira, normalmente expressando isso de maremotos e afins, no caso para Poseidon. Em outro aspecto, ele procura diversas vezes ajudar outros deuses ou mortais em situações de risco ou perigo, usando de sua força e reinado sobre os mares para resolver as situações, sendo que este é um aspecto positivo de sua divindade. Também não tinha um bom termo com as mulheres, sendo rejeitados por elas em diversas ocasiões. O Poseidon, ele procura, no seu arquétipo, mesmo na sua agressividade, o seu oposto é ser uma pessoa prestativa. Nós temos pessoas prestativas. O enérgico, na prestação de serviço, de ajudar, de estar junto. Mas ao mesmo tempo é uma pessoa que cobra. É uma pessoa que cobra. Por que ele cobra? Porque ele tem consciência da sua capacidade de fazer e acontecer. E a pior coisa que tem é você ser uma pessoa de solicitudes, e essas solicitudes não são recompensadas, não são reconhecidas, não são, de certa maneira, valorizadas. Eu não preciso falar muita coisa, basta pensar na nossa vida. Quantas coisas você faz, independente seja homem ou mulher, e as pessoas não veem, vez por outra, essa sua capacidade. Família é um problema muito sério. Família, você ajuda, e num dado momento, quando você não pode fazer alguma coisa, por alguma circunstância de momento, ou uma impossibilidade de momento, você é malhado até não querer mais. Mas as pessoas não enxergam o que você fez antes. Por quê? Creem-se na ideia ou na hipótese de que você é parente e você tem obrigação de fazer alguma coisa. E aí, gente, vou falar bem baixinho para não criar alvoroço. Ninguém é obrigado a fazer nada a ninguém, a não ser que seja de boa vontade. Nós temos que aprender isso. Ninguém é obrigado a fazer nada a ninguém. Não importa se é parente ou se não é, a não ser de boa vontade, de bem querer.
E nossa sociedade não está preparada para entender esse bem-querer. A nossa sociedade está preparada para exigir. A segunda parte da oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino. Só venha a nós. Mas não vê que esse venha a nós, ele vem carregado de situações e de cláusulas do venha a nós. Mas as pessoas esquecem tudo isso, né? Só se apega ao venha a nós. Está me favorecendo, então venha a nós. A partir do momento que não me favorece mais, livra-nos nós dos males. Aí você é mau, você é ruim, você não presta. Então livra-me da maldade. Nós temos que aprender que o princípio da vida é a liberdade da pessoa escolher se ela vai ou não ajudar alguém. Se ela vai se solicitar ou não a alguém de livre, espontânea vontade. Ninguém é obrigado a nada. Em nossa sociedade patriarcal, existem muitos homens com o arquétipo de Zeus, o constelado, né? A coroa na barriga, você sente o Todo-Poderoso, tanto em seu aspecto de luz quanto em seu aspecto de sombra, sejam líderes políticos, institucionais ou organizacionais. Normalmente são homens com frieza emocional, mas com ótima capacidade de articulação política e estratégicos, e que em aspecto de sombra não estabelece um bom termo com seus animais, aspecto do simbólico feminino presente nos homens, mas que ainda assim são venerados, respeitados em seus respectivos tronos. A questão do poder, né? O poder faz com que a pessoa mude de personalidade, se torne agressivo, se torne uma pessoa que se acha o bambambam do momento, o que eu faço e aconteço. Mas esquece que o poder muitas vezes é transitório. O poder está com você enquanto você está naquela posição. Mas aquela posição você pode não estar nela o tempo todo. Uma hora você é substituído. Uma hora você deixa de fazer importância. E aí você cai como um obelisco que quebra-se seus pés e vai ao chão. O Poseidon, assim como Zeus e Hades, podem se tornar deuses irados, vingativos e emocionalmente intensos, que a qualquer momento pode explodir no acesso de fúria e despencar o que estiver na sua frente. A pessoa que tem característica de Poseidon, Zeus e Hades, é agitado, emotivo, age primeiro e pensa depois, sincero e franco, e o homem dos instintos. Ao ser reprimido, emerge para o plano da consciência. O homem de Poseidon, especificamente, sente forte necessidade de ser alguém importante e não tem pensamento estratégico. Esse homem não consegue se impor ao mundo, ao lar se torna o único, o domínio em que ele pode ser rei. Na qualidade de parceiro de vida, ele é o marido da virgem com quem se casou, mãe de seus filhos e da maturidade da mulher completa em que ela se tornará. O padrão arquétipo de Poseidon espera até acertar contas antigas, alimentando ressentimentos que não desfazem com o tempo. Perde a cabeça fácil, e isso ocorre porque reprimiu as emoções. A criança Poseidon, que abafa suas emoções por causa de pais punitivos, pode aprender a mascarar seus sentimentos, mas estes continuarão intensos e contidos. Abriga sentimentos fortes e intempestuosos. Por outro lado, a criança Poseidon foi aceita e foi incentivada a desenvolver outros traços, pode desenvolver um pai maravilhoso. O menino Poseidon pode aprender como é recuar e ocultar o que sente e revidar mais tarde e com força contra alguém mais fraco. Na adolescência e no início da vida adulta, é emotivo e intenso e busca parceiras sexuais atraentes. No ambiente acadêmico, reage de forma emotiva e gosta de relacionamentos tempestuosos. É o trabalho que lhe permite satisfazer sua própria natureza para que desenvolva sua capacidade de avaliar e agir com base em sentimentos intensos. O homem de Poseidon trabalha na sociedade industrial e empresarial. Costuma ser difícil
E para obter sucesso nesses campos, é preciso suprimir suas emoções e desenvolver outros arquétipos dos deuses. Para dominar as mulheres, tem a atitude patriarcal e o poder de sua própria intensidade emocional. Sendo assim, pode conscientemente ou não passar por cima do sentimento das mulheres. No trabalho pode gerar competitividade e às vezes a mulher levar vantagens e ter a chance de vencer. Na meia-idade, a família é o centro de sua vida emocional. Também pode trazer depressões ou mudanças dramáticas nos homens que reprimiram a sua natureza Poseidon, que se adaptaram às expectativas de que deveriam reprimir seus sentimentos para se ajustar à sociedade e obter sucesso no mundo externo. Já na vida idosa ou terceira idade, se permaneceu conectado a seus instintos, adaptam sempre bem as expectativas que deveriam reprimir seus sentimentos para se ajustar à sociedade. Já que a sua capacidade de enxergar a vida foi autêntica e plena. Algumas dificuldades psicológicas podem vir, como instabilidade emocional, que pode expressar emoções de maneira excessiva e ser julgado nas áreas do social, político e cultural. Pode ser mal interpretado por agir muito intensamente e sua autoestima é precária, tem sentimentos negativos acerca de si mesmo e cultivam ressentimentos. Se você conhece ou se você é um homem de Poseidon nessas características, é bom ir trabalhando isso para que você possa se desenvolver um pouco mais leve, mais saudável e menos temeroso. Porque carregar emoções represadas, cedo ou tarde, vai cobrar o preço. E essa repressão, ela vai moldar todo o arquétipo do ser humano. O homem, né, no caso do homem, nós estamos falando aqui, ele é moldado por essas repressões e ela vai construir um ser humano bem diferente do que deveria ser. E nós temos muitas pessoas que passam por problemas psicológicos sérios, agravantes, justamente por represar emoções e agir depois com as emoções que vêm à tona de maneira escondida, onde ninguém vê, ninguém ouve e ninguém olha, e ele passa a agir em cima disso de uma maneira muitas das vezes deturpada, porque no momento certo que ele deveria ter administrado aquelas emoções, elas foram suprimidas. Nunca devemos suprimir nossas emoções. Elas vêm à tona para nos ajudar a falar que algo não está bom e precisa ser corrigido. E acertado, obviamente. Bom, já a pessoa Hades se manifesta em muitos homens tímidos, introvertidos, recatados, não tem muita predisposição para a vida social e gosta de ficar bem mais em casa. É um indivíduo mais para dentro do que para fora. O seu nascimento foi engolido pelo próprio pai, logo faz com que tenha uma vida mais introvertida, mais para dentro de si, mais fechado dentro de um universo mais inferiorizado, né? O mundo inferior, por isso o mundo dos mortos, né? Aquela coisa inferiorizada, mais fechada, mais contido, tendo na tua esposa, no caso Perséfone, aquela pessoa em que vai cuidar dele, dentro da sua intimidade, dentro do lado mais fechado da timidez. O Hades, o homem Hades, ele não tem a menor preocupação com poder, com sucesso ou com riqueza. A sua preocupação é com a vida interior. Ele também não é colérico e impulsivo. Hades é a sombra arquétipa do pai, aquilo que é maldade, pai estuprador, que rapta a própria filha, que leva ao mundo inferior. Perséfone não é mais uma virgem donzela no mundo seguro e ensolarado. Tornar-se cativa desse mundo secreto e sombrio só existe em seu próprio reino dos mortos. O homem que vive como Hades, o recluso, pode ter sua Perséfone imaginária. Pessoas deprimidas agem e sentem como Perséfone ao ser raptada e perde todo o sentido de viver.
aquela coisa, né? O emocional cinzento, que as pessoas cinzentas, né? É muito marcado por isso. O mundo inferior corresponde simbolicamente a um inconsciente pessoal e coletivo. Tudo esquecemos está no inconsciente pessoal, introvertida. A criança Hades não causa impressão muito forte, sendo como invisível. Essa impressão de criança tímida, de ser menino sério e retraído quando fica maior. O desenvolvimento da autoestima para ele é difícil ou truncado. Em geral, desenvolve o autoconceito negativo. O adolescente Hades segue o ritmo diferente, entra em confusão se tentar se encaixar nos moldes da conformidade na fase da adolescência. Prefere a sua própria companhia e pode ter 1 ou 2 amigos. Já sua conquista social faltam a ambição, a comunicação e a construção dessas personalidades que é o homem Hades. Recluso, que não sabe usufruir da camaradagem de outros homens. Faz seu caminho no mundo basicamente como solitário. Os poucos amigos que possa ter na vida terão de encarar em seu território e talvez ser levado a discussões acerca de suas percepções. O homem Hades, se achar uma mulher que o ame, ele casará, pois ele quer construir um lar e ter ordem e estabilidade. Sem casamento, será excluído e solitário, quase recluso. Com esposa e filhos, se torna parte de uma família, de uma comunidade. Na meia-idade, sem família e sem capacidade de se abrir bem ao mundo externo, talvez permaneça o tempo inteiro em seu mundo subterrâneo. Na terceira idade, sua família, com o mundo interior, com sonhos e imagem, e ligação com o inconsciente coletivo, geralmente o torna propenso à morte, a uma transição não temida. Algumas dificuldades psicológicas do homem de Hades é que ele evita pessoas ou, se está presente, não se mostra. Não tem interesse pelas notícias do mundo e nem se atualiza com os outros assuntos. O homem Hades tem predisposição para ser solitário e se recolhe para dentro de si mesmo, guarda para si o que percebe. Existe em sua vida a falta de relacionamentos e de espontaneidade emocional. Você vai notando que nós vamos notando pessoas, nós vamos visualizando pessoas, né, nesses moldes, nessas características, que nós vamos percebendo como que essas pessoas agem através dos personagens dos mitos, né? Como que o mito vai nos ajudando a identificar as personas das pessoas. Existem mulheres também assim, embora estamos voltados para o universo masculino, falando hoje para o universo masculino, nós vamos encontrar muitas mulheres Hades, assim como mulheres Poseidon. Não só homens Poseidon, não só homens Hades, mas também encontramos mulheres também. Mas o fato é que a mitologia, o arquétipo do Deus, vai nos ajudando a mostrar como as pessoas agem, né? Como são determinadas pessoas, como elas se identificam, como elas se olham e como elas se olham através de si e se olham através da sociedade e olham a sociedade propriamente dita. Já o homem Zeus, ele é um homem namorador, pai provedor e luta pelo poder. O homem Zeus quer uma casa e formar uma família, mas como extensões de si mesmo, é bem sucedido e pode trabalhar em cooperação com outros homens de poder, e nas reuniões suas palavras basta, as alianças são essenciais. Para o homem Zeus encontrar uma mulher não é questão de afetividade, sim de aliança para consolidar o seu reino. O homem Zeus é obcecado pelo trabalho, sem afeto e ligação com famílias. Seus filhos são aqueles que reproduzem o ideal de si mesmo, extensão do próprio pai. É provedor, controlador e autoritário. É também pragmático, inteligente e estrategista, mas distante nas questões emocionais e afetivas. O homem Zeus se realiza no mundo do trabalho e se deleita com o capitalismo. O dinheiro é parte essencial de seus atrativos. Ele não discute relacionamento e sabe que o competidor de hoje pode ser o aliado de amanhã. A função sentimento não está presente no homem Zeus. Bem ao contrário disso. O Zeus
Já que é emocionalmente distante, não tenta agradar as mulheres. É sexualmente agressivo e pode ser sedutor. Alguns homens Zeus, na meia-idade, são bem-sucedidos e sabem que chegar ao seu auge, enquanto outros se encontram desmotivados, sem o vigor habitual. Dentre as dificuldades psicológicas do homem Zeus, pode-se destacar viver enfiados em sua racionalidade. Não se abalam com a compaixão. Podem produzir uma guerra contra a pobreza, mas jamais se envolvem com um único pobre. São seres acima da lei, não dividem tarefas, nem funções, e querem que seus alunos brilhem, medo persecutório e paranoico, e acham-se especialistas em todos os assuntos, mas, como sempre, falta maturidade emocional. Além do mais, são pais ausentes, poderosos, ricos e famosos. E aí, quando nós fazemos uma comparação entre os três, de longe o Poseidon é o menos pior. Ele passa a ser muitas vezes até o oposto a Zeus. Mas o que cabe para nós entendermos aqui é que esses três arquétipos, nós vamos encontrar três pessoas distintas e às vezes uma pessoa que perfila entre as três características e aqueles que vão abraçar o perfil na sua totalidade. Então o que acontece? Nós vamos encontrar basicamente homens e mulheres dentro desses três perfis. Então nós temos que entender o perfil dessas pessoas, a construção de seus perfis, para não termos um julgamento errado. No caso de Zeus, frio emocionalmente, mas apegado à ambição, apegado à beleza, apegado à luxúria, apegado à sexualidade. Por isso que o homem Zeus, ele sempre vai ser um péssimo marido. Por quê? Ele vai querer ter sucesso na família. O que é sucesso na família? Ele quer ter uma família de sucesso, bem-sucedido na família. Mas ser bem-sucedido na família não quer dizer um homem, um marido leal. Um marido que vai ter fidelidade à esposa. Ele é fiel ao casamento. O que é a instituição casamento? Esposa e filhos. Casa, boa casa, filhos educados com uma boa educação, uma esposa de sucesso, um homem de sucesso. Mas não quer dizer que ele vai ser fiel à esposa, que ele vai ser fiel aos filhos. Porque emocionalmente, o que mantém ele ligado à família é o sucesso em ter alcançado uma família. Um exemplo que eu dou para você de um homem Zeus é aquela pessoa que tem a ambição de ter o BMW. Ele vai fazer o que for possível e impossível para ter o BMW. Ele conseguiu, ele vai bater palmas para si próprio porque ele conseguiu ter o que ele queria, o sucesso que ele alcançou com isso. Mas isso não significa que ele vai ser fiel à marca BMW. Amanhã pode sair um carro da Mercedes e ele vai achar melhor do que o BMW e vai desfazer da BMW para poder ficar com a Mercedes. Por quê? Porque o que ele quer buscar é o quê? A ambição de ter, mas não a lealdade à marca. Enquanto que o homem Hades, ele é totalmente submisso, ligado à mulher. Por quê? Porque ela vai ser a luz da sua persona. É ela que vai impulsioná-lo ao sucesso. É ela, a mulher, os filhos, a família, aquela centralidade fechada no interior, que ele vai construir seu castelo, o seu universo dentro da família, que é o mundo fechado, o mundo inferior do homem Hades. Ele depende da família, ele depende da esposa, depende dos filhos para poder forçá-lo ao sucesso, para o bem-estar do mundo inferior que ele criou. Em contrapartida, o Poseidon, ele é movido pelas suas ambições do corpo, praticamente podemos dizer seus instintos animalescos, que vai fazer ele correr atrás do sucesso. Por isso nós vamos lá no mito da Medusa, que ele perseguiu a Medusa, estuprá-la, e deu o que deu. Mas por quê? A força animalesca, o instinto, a sexualidade, a flor da pele que o motivou e o motiva. E tem homens assim. Logo, nós vamos observando dentro dessas características que as pessoas,
vez por outras, elas vão perfilando essas personas, esses arquétipos, e vez por outra, em determinada situação, um arquétipo vai se despontar mais que o outro. É claro que um vai ser o dominante, mas vez por outras, ele vai ser mais destacado, uma persona em detrimento da outra. Vai depender muito da questão como a pessoa se vive, o momento, a psicologia da pessoa naquele momento, o contexto histórico, social, familiar daquele momento, o contexto financeiro daquele momento, o contexto do relacionamento amoroso, sexual do momento, o contexto social, amigável, né, de família, amigos, parentes do momento, vai determinar o comportamento, o pensamento, o sentimento e até mesmo a sociabilidade dessas pessoas. Eu não posso criticar e também não posso enaltecer. Tem coisas boas de cada um, mas também tem coisas falhas de cada um que precisam ser mediadas. A palavra certa não é nem corrigida, é ser mediadas. Mediação. Por que mediação? Porque é o seguinte, gente, vamos lá. Né? Chegando à parte final, que a psicologia, a sociologia e a filosofia lá vão se entranhando juntos. Se nós temos essas características dentro de nós, é a nossa personalidade, nossa persona, nós nascemos assim, ela não pode ser modificada. Porque modificar é mudar a natureza da pessoa. Então ela precisa ser o quê? Reconstruída. Ela tem que ser revista numa nova vertente, numa nova luz, numa nova composição. Eu não deixei de ser quem eu sou. Eu não deixei de ser egoísta, não deixei de ser rancoroso, não deixei de ser vingativo, eu não deixei de ser altamente sexualizado, eu não deixei de ser frio emocional, eu não deixei de ser raivoso, mas eu tenho uma nova visão sobre isso e coloco em prática na sociedade para que eu possa viver bem e não prejudique o outro, não prejudique a sociedade a qual estou inserido. Então é uma nova forma de se enxergar o mundo, uma nova forma de construir o mundo, de construir pessoas. Eu não posso exigir que a personalidade da pessoa, que é ela, que ela nasceu, se modifique para se enquadrar dentro da minha personalidade. Porque aí o egoísta sou eu, o egocêntrico sou eu. Nós temos que equilibrar essa balança. E quando nós falamos de equilibrar a balança, nós estamos falando no modo social. A nossa sociedade exige-se de nós, através das leis, que nós nos respeitemos mutuamente. Só que a lei ela é bonita no papel, na prática ela não tem funcionado direito. Agora, nós estamos vivendo numa era do politicamente correto, que as leis estão começando a ser, de uma certa forma, impulsionadas e cobradas para funcionar, porque nós, como pessoas, sociedade organizada, estamos enxergando que a lei no papel, somente no papel, ela não serve para nada. Ela precisa ser posta em prática e cobrada para ser em prática. E aí nós entramos na era do politicamente correto. E quando eu falo politicamente correto, quando nós falamos de política, a palavra política é sociabilização. Como que eu lido com meu pai e com a minha mãe sendo eu filho, como eu lido com meu filho sendo eu pai e mãe, como eu lido com a minha esposa sendo eu marido e vice-versa, como eu lido no meu local de trabalho, com os meus colegas de trabalho, com o meu superior ou superiores, dependendo do lugar tem mais de um superior, como eu lido com meus amigos, como eu lido com meus relacionamentos amorosos. Então, na verdade, o politicamente correto, essa política de relacionamentos, porque tudo isso são relacionamentos, são vários tipos de relacionamentos, ela precisa ser vigorada através de uma nova lei, de uma nova nomenclatura, de uma nova forma de se vivenciar. E aí entra todos esses arquétipos. O arquétipo do homem Poseidon, do homem Hades, do homem Zeus, isso se pregou à mulher também, vem carregado da sua própria natureza, do que você foi construído enquanto família, mas também enquanto sociedade. E aí o que acontece? Nós temos que
olhar para esta sociedade, olhar para estas pessoas com um olhar mais humano. A humanidade, ela tem que ser palavra de ordem. Por quê? Porque senão aquele homem Zeus, que é extremamente hedonista, totalmente egocêntrico, ele vai ser mais humanista. O Hades, o homem Hades, que é totalmente submisso, nulo, ele vai ser mais humanista, ele vai olhar com mais humanismo. Aquele homem bruto, Poseidon, raivoso, igual o mar, tempestuoso como o mar, ele vai ser mais humanista. Ele não vai deixar de ser essas coisas, mas ele vai ser mais brando, ele vai ser mais humano, ele vai ser mais suave. O homem Hades vai tentar ser mais caloroso, mais presente, mais cheio de caloridade, de tatos. O homem Zeus vai ser mais carinhoso, mais emocional, mais sensível às coisas e às pessoas. E isso soma-se o ser humano. E a nossa sociedade, ela é totalmente repleta dessas coisas. A nossa sociedade é uma sociedade ora tempestuosa, ora egocêntrica, hedonista, ora ela se fecha, ela é aquela coisa escondidinha. E nós estamos no meio de tudo isso. Então nós precisamos nos conhecer, nos entender, nos amar e amar as pessoas e ajudá-las a florescerem, a crescerem, a se desenvolverem, e através do seu desenvolvimento eles desenvolvem uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais harmônica, uma sociedade mais humanista. Nós estamos vivendo uma sociedade que é precária dessas coisas. Precária. Por que ela é precária? Porque nós, enquanto sociedade, nós priorizamos apenas o sucesso absoluto financeiro. O homem de sucesso, a mulher de sucesso, o homem vitorioso, que conquistou todas as coisas, chegou no auge, no topo da liderança, no topo da vitória, os filhos, a mulher, a esposa, a mulher independente, mas esquece que por detrás do homem vitorioso, da mulher vitoriosa, do filho vitorioso, nós somos pessoas que rimos, choramos, sentimos medos, sentimos dúvidas, sentimos temor, sentimos fracasso, sentimos vitória. E tudo isso nos governa. Tudo isso nos governa. E tudo isso faz com que nós, enquanto pessoas, pensemos e repensemos as nossas atitudes à luz da psicologia, da filosofia, da história, da sociologia, da antropologia. São ciências que estudam o comportamento humano, da vida humana, para fazer com que a nossa vida seja melhor. O que nós aprendemos hoje, nós colocamos em prática amanhã para que o passado não se repita no futuro. O que o eu de hoje, que aprendeu as coisas e que me faz mudar, faz com que o meu amanhã seja melhor. O meu amanhã no individual, no coletivo familiar e no coletivo social. Então, o mito, de modo geral, desses três deuses vai mostrar exatamente essas personalidades que nós carregamos dentro de nós e que, vez por outras, precisamos ver, rever, reavaliar, se enxertar, crescer, se desenvolver à luz da humanidade. Bom, meus queridos, este foi o nosso programa Mitologar, no qual nós falamos de Poseidon, Hades e Zeus, os três maiores deuses homens da mitologia grega. Foi um prazer estar com vocês e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E é através de sua inestimável ajuda
estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.